Muito bom dia, agora são 8 horas mais 4 minutos, 8 horas 4 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia e você nos acompanha nesse momento pela Vim TV no canal 20 da Mastercabo, nos acompanha também pelo nosso Facebook, www.facebook.com/VimTV Rede, pelo nosso canal no YouTube, www.youtube.com/VimTV e ainda pela Estúdio 20 Rádio Web. Você pode digitar www.vimtv.com.br para poder estar ouvindo o Depois do Jornal, que traz para você informações sobre o incêndio que ocorreu nesta manhã na subestação da CEMIG em Montes Claros, provocando pane em parte da cidade. Vamos trazer também as informações do esporte para você. Paulo Mazola, bom dia. O Atlético Mineiro venceu mais uma. Pois é, bom dia, Neirlan. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas, espectadores agora também, né? Teve que colocar aí também nossos espectadores. Exatamente. O Atlético ontem, comandado aí por Alejandro, venceu a equipe do Zamora por 2-1. Conquistou a vaga aí nas oitavas de final da Taça Sul-Americana. E o Cruzeiro joga hoje, jogando por um empate somente, Neirlan, para garantir o primeiro lugar geral da primeira fase da Taça Libertadores de América. E também comentar também no nosso momento esportivo aí, né? O jogão de ontem, né? Entre Liverpool e Barcelona, que aconteceu ontem à tarde pela Copa dos Campeões. Ok, Paulo Mazola, no nosso quadro de entrevistas vamos conversar com o assessor de investimentos, Felipe Guerra, que vai falar aí sobre principalmente o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Informações importantíssimas para você que quer aí fazer um bom investimento do seu dinheiro. São 8 horas mais 6 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. 8 horas 6 minutos, 8 horas 6 minutos. Nós vamos falar imediatamente aí sobre o incêndio que ocorreu nesta manhã, por volta das 6h50 da manhã, com um transformador, né, que estourou. Você confere aí imagens deste incêndio. As imagens foram cedidas pelo ambientalista Eduardo Gomes e nesta manhã ocorreu o incêndio na subestação da CEMIG. Parte da cidade ficou sem energia elétrica durante esta manhã e realmente houve pequenas dificuldades, né? Um apagão, né, Nernans? Falando assim, realmente agora aos poucos ainda está se recuperando, né? Parece que não em todos os bairros ainda, mas gradativamente aí a situação está voltando ao normal. Segundo apurações da nossa produção, né, da jornalista Leila Santos, alguns bairros ficaram literalmente sem energia, Paulo Mazola, né? Ibituruna, Vila Mauricéia, Eldorado, bairro Todos os Santos, bairro Sumaré, Câmara Municipal de Montes Claros, bairro Melo, enfim, toda a região leste e sul da cidade. O meu bairro, inclusive, ficou Santa Rita também, ficou né? Exatamente. Sem energia também, vários bairros aí da cidade, mas como a gente falou anteriormente, né? Aos pouquinhos aí a situação vai sendo normalizada. Exatamente. Segundo a CEMIG, o incêndio foi provocado por uma falha em um transformador. E a previsão, a Lurdinha, assessora da CEMIG, acabou de entrar em contato conosco aqui, né? Com a Leila Santos, né? Uma nota oficial está sendo preparada sobre o fato, mas a previsão de retorno completo das atividades vai ser, enfim, às 18 horas. Até o fim do dia, né? Até às 18 horas aí deve estar tudo normalizado. Exatamente. Falando em CEMIG, né? O número de inspeções para identificação e remoção de ligações irregulares e clandestinas cresceu mais de 700% em Minas Gerais nos últimos 3 anos, de acordo com dados da CEMIG. Em 2016, foram realizadas 26 mil inspeções pela companhia e no ano passado, 185 mil, para você ter uma noção. Somente nos 3 primeiros meses de 2019, a CEMIG já verificou 55 mil de medidores de energia e encontrou cerca de 22 mil irregularidades.
O objetivo das vistorias é reduzir o número de fraudes na rede de distribuição, pois as perdas decorrentes das ligações irregulares refletem não somente na economia da empresa, mas também da população, já que a energia furtada é considerada na composição da tarifa de energia elétrica. Enfim, há que se observar também o preço da energia, né, as constantes altas que tem feito com que a população, a própria situação do país, né, Mazola, que tenha feito com que a população tenha dificuldade de honrar os seus compromissos. Exatamente, né, Nerlan? Acaba aí com o famoso gato, né? O famoso gato aí que até acaba acontecendo esses acidentes aí até devido a isso, né? Porque acaba, né, ligações clandestinas, várias ligações clandestinas, aí super aquecendo às vezes aí né, as linhas de energia e tal, quando acaba acontecendo esses acidentes aí também, e muitos acidentes até caseiros também, né, nas próprias residências, acontecendo incêndios aí devido aos famosos gatos de energia. Exatamente, né? Antes de dar o nosso bom dia para o nosso analista, nós vamos retornar. Eu pediria aí novamente ao Garton que pudesse trazer novas imagens, as imagens aí que você acompanha do incêndio, né, na subestação da CEMIG. Esse incêndio ocorreu às 6h50 da manhã. Às 6h50 da manhã, você está acompanhando as imagens aí do incêndio, né? Ocorreu às 6h50 da manhã na subestação da CEMIG, provocando uma pane praticamente na cidade inteira. Mas aos poucos, né, a cidade foi retornando com a sua normalidade. Tá aí, Paulo César, bom dia para você. Realmente foi complicado nesta manhã. E esse incêndio, lembrando que as imagens foram cedidas pelo nosso companheiro Eduardo Gomes. Bom dia, PC. Bom dia, Nerlan. Apurar, né, as causas do incêndio, se foi acidental, criminoso, o Corpo de Bombeiros deve estar já verificando isso. E hoje eu acordei já com uma ducha de água fria, rapaz. Literalmente, né? Literalmente. Porque sem energia, teve que tomar banho frio. Agora, já que belo presente de aniversário. Poxa vida, hoje é quarta-feira e o camarada já acordou com uma ducha de água fria. Mas... Galo na Sul-Americana. Exatamente. Vamos comentar, Vamos, né? Vamos. Amigos de Alejandro e companhia foi lá. Alejandro acabou fazendo o que o Messi não fez ontem, né? Decidiu o jogo pro time dele. Pois é, exatamente, né? Gente, antes de nós passarmos para o segundo bloco, onde nós vamos receber aqui, nós vamos receber o nosso assessor Felipe Guerra. Guerra, estou me perdendo aqui no nome aqui, né? Para falar aí sobre investimentos e sobre o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, né? O PC vai estar coordenando e comandando essa entrevista em instantes, né? Eu quero estar muito atento a essa entrevista aí, que eu quero aprender, né, a negociar na bolsa e tal, não com o dinheiro que eu tenho, mas com o dinheiro que eu vou ganhar essa noite. Falando nisso, a Mega Sena vai sortear nesta quarta-feira o prêmio acumulado de 170 milhões, o maior desse ano, né? As 6 dezenas do concurso 2149 serão sorteadas a partir das 20 horas de hoje no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Segundo a Caixa, o prêmio que está acumulado pela 13ª vez consecutiva é o terceiro maior da história da Mega Sena, sem considerar a Mega da Virada. Caso aplicado na poupança, o valor renderia mais de R$ 631 por mês, mas PC e o seu convidado vão dizer que talvez seria melhor investir, trazer um outro investimento para este valor aí, né? Outros investimentos. Outros, né, PC? Tá poupança, certo. Tá certo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de hoje em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O Mazola já estava preocupado porque estava faltando energia. Ainda não, mas eu já fiz ontem, eu sou um cara prevenido. E quando falou ali que o centro da cidade ainda tá sem luz, sem energia elétrica, eu assim, pô, ainda bem que eu já fiz a minha fezinha ontem já. Tudo bem. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta nós já vamos receber então o nosso convidado para tratar exatamente deste assunto aqui, tá certo, PC? Certíssimo. Tranquilo, então, são 8h13, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
São 8 horas mais 15 minutos, 8 horas 15 minutos, estamos de volta aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Lembrando que você nos assiste neste momento ao vivo pela Vim TV, canal 20 da Master Cabo, também pelo Facebook, www.facebook.com/VimTV-Rede, pelo YouTube, www.youtube.com/VimTV e também pela Estúdio 20 Rádio Web, www.vimtv.com.br. Vamos retornar só mostrando aí aos nossos, como é que é o nome? Teleovinternautas, é isso? Só esqueceu Pode falar. nessa apresentação inteira do pessoal que tá no canal 20 aí. O Vim TV, canal 20 da Master Cabo. Aí no início a gente falou. Falou? Falou. Tá certo, pode ficar tranquilo. Como é que fala? Na reprise lá, você dá uma olhadinha. 8 horas e 16 minutos. Voltar com as imagens aí do incêndio que teve nesta manhã, né? Nesta manhã, na subestação da CEMIG, ali atrás do campus da Unimontes. Foi às 6h50 da manhã, aconteceu esse incêndio, essas imagens que você está vendo aí nesse momento, né, da subestação da CEMIG. Os bombeiros já foram acionados, a energia, praticamente a cidade inteira ficou sem energia, né, nesse momento, mas a energia já foi restabelecida em praticamente toda a cidade, segundo A imagem é informações. forte, né? Nós pedir pro Garton novamente colocar essa imagem aí, né? Porque pelo que a gente vê da imagem ali, PC, o incêndio não foi de uma proporção pequena, não, né? Pedir só pro Garton retornar com essas imagens aí, por gentileza. Tá lá, né? Não foi de proporção pequena, né? Não. E já parece que a energia, inclusive, atingiu hospitais, né? Que felizmente tem um funcionamento garantido por geradores. Tivemos acidentes de trânsito, inclusive um com a proporção um pouco mais grave ali nas proximidades do shopping Ibituruna. Passei por ele vindo pra cá. Realmente transtornos aí provocados, né? A energia, a cidade ela ficou praticamente sem energia durante alguns minutos, né? E depois parte da cidade permaneceu sem energia, né? Cheguei a pensar que nós não teríamos hoje o nosso programa. Exatamente. A assessora de comunicação da CEMIG diz que a empresa está preparando uma nota oficial, né? Que nós esperamos que até o final da edição do nosso Depois do Café hoje É uma possa. fatalidade, né? Exatamente, né? A gente espera. Até agora nós não temos informações de nenhum ferido, mas nós esperamos atualizar essas informações em breve para você aí. São 8 horas mais 18 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vim TV, do nosso Depois do Jornal, né? O Felipe Guerra. Agora falei certo, né? Ô, moço, eu vou falar com você, viu? Eu tenho um problema seríssimo, você me perdoa aí. Eu acho que tem que fazer. Como é que é o teste de Alzheimer, PC? A gente tem um teste, né? A idade tá chegando, né, Irlan? Exatamente. A idade do Alzheimer tá mais ou menos na sua faixa, no seu perfil. Agora, Felipe, Eu não ele consigo é. entender essa parte aí. Felipe é o maior especialista de Montes Claros, do norte de Minas, e um dos 20 maiores do Brasil, assessores de investimento, quando o assunto é investir aquele dinheiro que você tem sobrando. Brasil, a gente sabe que vive um estágio de crise permanente. Pessoal que é mais novo, que está entrando no mercado, fala, mas nós estamos na crise e tal. Não. Para quem tem um pouquinho mais de vivência, de bagagem, o Brasil tem na verdade, o Brasil é crise permanente e sai da crise poucas vezes, né? Ele fica pouco tempo com a cabeça fora da água. Então as pessoas têm que ter muita atenção a esses dados e ter muita responsabilidade com o que faz com o seu dinheiro. Porque não é brincadeira, né? O pessoal não pode ter aquela questão de querer gastar tudo de uma vez, de comprar coisas que realmente não precisam, de fazer investimentos desnecessários e de buscar também, às vezes, investimentos bobos que não rendem nada. Então, a figura do assessor de investimentos, né? Importante hoje a gente trazer nessa multiplataforma aqui, rádio, TV, YouTube, Facebook, para que o Felipe apresente um pouquinho dessas possibilidades
para o nosso tele-ouvinternauta, né? Deixa eu falar aqui que o Mazola tá me corrigindo. Eu falei depois do jornal, é depois do café, né? Depois do café. Pois é, tô falando com você que o negócio do Alzheimer tá complicado, né? PC, pode prosseguir. Sabatinando o nosso Felipe Guerra. Bom dia, Felipe. Bom dia, né? Se você ganhasse hoje os 150 milhões acumulados da... 150? 170. 170. Eu já tô tirando 20 milhões do meu prêmio. Né? O imposto de renda. É, o imposto de renda. 170 milhões hoje, Felipe, na Mega Sena. Qual que seria o investimento mais recomendado para fazer com esse dinheiro? Bom dia, PC. Bom dia, colegas aí. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com as pessoas, né? A gente tem muito a falar de investimento, porque é um tema que necessita chegar às pessoas, porque hoje o brasileiro ele tem pouco conhecimento na parte de aplicações financeiras. O principal é esse difundido pelo governo, que é a poupança, né? Eu acho que a ideia é bacana de ensinar as pessoas a poupar um dinheiro para que ela possa ter uma aposentadoria mais tranquila, mas talvez a forma como é feita hoje no Brasil ela é errada. As pessoas hoje aplicam numa aplicação financeira que é a poupança. Hoje a gente estava assim levantando alguns números. Em 12 meses a poupança ela está com uma taxa real negativa. O que é a taxa real? A taxa real ela nada mais é do que você descontar a inflação daquilo que efetivamente rendeu o seu dinheiro, que é o juro nominal, entendeu? Então, partindo aí para a sua pergunta, se fosse pegar o dinheiro da Mega Sena para aplicar, o único que a gente não aplicaria seria a poupança, mas teriam várias outras possibilidades dentro do nosso mercado aí hoje. O programa hoje, eu creio que não daria para a gente falar de todos os produtos que a gente tem no mercado, mas a gente queria começar iniciando apresentando o nosso serviço, né? A gente hoje representa a Invest Smart XP, hoje o 7º maior escritório da XP Investimentos, um grupo de investimentos que tem no nosso país, independente. E a gente vem fazendo um trabalho bacana aí na cidade de Montes Claros. A gente hoje conta com mais de 1.000 clientes no nosso escritório e a gente faz gestão aí de próximo de 100 milhões de reais. Então a gente tem expertise, tem experiência para estar oferecendo para o nosso cliente essa assessoria. Realmente entender ali do cliente o que ele tem de aplicações financeiras e a partir daí a gente vai entender as suas necessidades e sonhos e montar ali uma sugestão de carteira, né? Com base no que a corretora nos passa, a gente identifica o perfil de investidor do cliente e a gente faz ali uma sugestão de carteira. Felipe, a pessoa precisa ter muito dinheiro guardado para começar a investir? PC, essa é uma das grandes perguntas que a gente encontra hoje quando a gente senta com o nosso cliente e não é verdade isso, não é verdade. A pessoa ela precisa, na verdade, de taxa e tempo. Se ela tiver o poder de poupança e tiver esse poder de poupança durante muitos anos e ela conseguir ali ir buscar taxa de retorno sobre a sua aplicação, essa pessoa, ela com certeza ela vai construir um bom patrimônio ao longo da vida. Não necessariamente ela precisa ter muito dinheiro para fazer os investimentos. É lógico que se você já começa com um montante financeiro, a gente está falando que você começa com um padrão de colocar o dinheiro para trabalhar para você no D0. É o que a gente chama de inicial. Apliquei, já tenho meu dinheiro trabalhando para mim. Mas não necessariamente você precisa ter muito dinheiro para poupar, para ter investimento. Esse é um mito mesmo. A gente precisa realmente começar a poupar, criar a disciplina de poupança. Por exemplo, quem consegue investir, vamos falar aí de um cenário apertado. Quem consegue juntar um salário mínimo por mês para investir? R$1.000. Olha, Felipe, é o que eu consigo. R$1.000 por mês. Em 20 anos, mais ou menos, essa pessoa terá quanto? A gente teria que fazer um cálculo, mas assim, por alto. A gente teria que fazer um cálculo mesmo
de cabeça aqui, eu sinceramente... Mas é um valor considerável para ele pensar Sim, numa reserva para o futuro? Sim, o mais importante, PC, não seria nem mostrar o cálculo. O mais importante seria mostrar para a pessoa a diferença de taxas. Esses R$1.000 ao longo de 20 anos aplicado na poupança e os R$1.000 ao longo de 20 anos aplicado, vamos pegar um produto muito parecido que é o Tesouro Selic, né? Que é você emprestar dinheiro para o governo federal e ter uma taxa de retorno ali em cima. É uma segurança muito parecida com a poupança, talvez até mais segura, porque ele é livre de risco de crédito, né? Se o governo não te pagar, ele pode emitir papel moeda para te pagar, por ser dono da casa da moeda. Então a diferença de taxa seria a principal comparação que eu iria te mostrar nessa situação. R$1.000 ao longo de 20 anos dentro da poupança, R$1.000 ao longo de 20 anos dentro do Tesouro Selic, que é uma aplicação muito simples, que está disponível para todos os investidores a partir de R$30. Então, o que você me perguntou lá atrás, a partir de R$30 a pessoa já consegue uma aplicação melhor do que a poupança. E para investir, para fazer uma aplicação, para fazer existem vários nomes para poupança, né? Para poupar o seu dinheiro com bons juros. Por que o gerente do banco, tem vários amigos gerentes de banco, quero que nenhum fica com raiva de mim aqui, né? Mas por que o gerente de banco não direciona para bons investimentos, Felipe? PC, isso é uma das coisas que a gente esclarece muito quando a gente senta com as pessoas. Alguns gerentes nos veem como concorrente. Eu não vejo o gerente como concorrente nosso. Eu vejo, na verdade, o gerente como um especialista na parte de crédito do cliente, que vai orientar na parte do crédito, que a gente não faz. A gente mexe e somos especialistas somente em investimentos. É isso que a gente trabalha e tem o nosso foco. Quando você me fala assim do porquê o gerente ele recomendar, cara, eu creio que seja porque ele é CLT, ele tem um salário, ele deve ter uma cobrança por trás ali, ele deve ter metas para bater. Eu não o culpo. Fui convidado para ser gerente de alta renda de uma instituição aqui de Montes Claros, recusei por não acreditar que a instituição talvez teria taxas e produtos adequados ao perfil do cliente que eu queria fazer essa assessoria de investimentos. Então não culpo os gerentes, vejo muito mais como talvez um parceiro, ele na parte do crédito, a gente na parte do investimentos. E aí eu creio que é muito pela cobrança do salário que recebe ali, pelas metas a serem batidas, um pouco diferente da nossa profissão. A gente cresce muito por recomendação mesmo, a gente ter feito um bom trabalho com o PC e ele satisfeito com esse trabalho, ele vai indicar esse nosso trabalho para um amigo, um colega, um parente. Essa é a forma que a gente tem crescido e a gente tem conquistado o mercado aí na nossa região. Você falou que o investidor, a pessoa que vai investir, ela tem perfis diferentes, né? Isso. Fala um pouco sobre esses perfis. Quais são os perfis de investidor que existem? Hoje a XP e praticamente todo o mercado, ela trabalha com 3 tipos de perfil, né? É o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil chamado agressivo. Qual que é a grande diferença de um para o outro? É efetivamente o nível de disponibilidade que aquela pessoa tem para correr risco. O perfil conservador, geralmente, ele é um perfil de investidor que não topa correr risco. Ele não quer risco. É o famoso poupança, mas quando a gente entra no mercado e começa a pegar alguns clientes, a gente entende que talvez o perfil dele seja moderado, não seja um perfil poupança. É por desconhecimento mesmo das aplicações financeiras que ele permanece nesse perfil conservador. É alguém que prefere mais a renda fixa, né? Alguém que prefere mais a renda fixa, alguma coisa mais segura, que ele já sabe o que ele vai estar recebendo depois de um tempo do dinheiro aplicado. E quem já tem um perfil um pouco mais arrojado é uma pessoa que está disponível a buscar risco. A gente chama realmente isso, buscar risco. Risco aonde? A gente tem como principal produto e mais comum dos investidores, pessoa física, a renda variável, que é o que a gente chama de bolsa de valores, né? É você estar aplicando seu dinheiro ali nas principais empresas do nosso país, onde o seu dinheiro aplicado vai ser negociado no que a gente chama de balcão organizado. É a nossa Bovespa, é como se fosse o mercado central aqui em Montes Claros, um local onde se é negociado produtos, no caso
da Bovespa ações, e aí você tem algumas modalidades de estudo para que você possa estar fazendo aplicações em ações, entendeu? Existe 2 principais estudos que a gente chama de análise técnica, que você vai estudar ali os números passados, histórico de preço, e a gente tem a análise fundamentalista, que você vai estar estudando realmente e efetivamente os números da empresa, lucro, faturamento, endividamento, sabendo se ela é ou não boa empresa ao longo dos anos. Quem está disposto a correr mais risco, claro que essa pessoa está suscetível a perder mais dinheiro com investimento. Mas em contrapartida, ela também está sujeita a ganhar muito mais do que alguém que faz um investimento mais conservador. É algo por aí, né? E se essa pessoa que faz um investimento de renda variável, por exemplo, um investimento em ações, e tem conhecimento do investimento que está fazendo, porque às vezes o investimento de risco, o problema dele é o cara que faz o investimento em ação sem saber acompanhar. Compra a ação porque está na onda, comprou, mas não sabe fazer uma análise de balanço, ou não tem um assessor de investimento para acompanhar, um assessor de investimento confiável, ou não conhece uma leitura econômica. Como é que é isso, Felipe? Você foi em cima da ferida aí. Eu gosto muito de conversar com você sempre por causa disso. A verdade é que as pessoas elas têm um conceito errado do mercado de bolsa de valores, né? É aquilo que você falou. Geralmente o investidor, pessoa física, ele entra na bolsa de valores através de uma indicação de um amigo que está ganhando dinheiro, uma dica que ele viu numa revista ou em algum comentário de Facebook, Instagram, e não necessariamente essa é a forma correta de fazer o investimento em renda variável. A gente entende e acredita que estudar primeiro, entender primeiro para depois aplicar na bolsa. Por que disso? Porque o próprio nome já diz renda variável, mas as pessoas acham que a renda só varia para cima, e ela não varia somente para cima, ela é variável porque ela pode variar positivamente ou negativamente. Então isso aí, igual você falou, ela pode sim e impacta nos investimentos da pessoa, de curto, médio e longo prazo. Então talvez a pessoa entrar sem muito conhecimento no mercado de renda variável, ele pode comprometer a sua poupança de longo prazo. E a gente está falando da aposentadoria da pessoa. Mas quando a gente olha a renda variável dentro de uma diversificação de carteira, onde você pega um percentual do seu patrimônio e aloca ali em renda variável, a gente entende que essa é a forma correta. Por quê? Porque ali vai ser chamado de capital alocado a risco. O restante a gente chama de patrimônio. Patrimônio a gente não coloca em risco. Patrimônio a gente rentabiliza, a gente perpetua ele no tempo. Então a pessoa com conhecimento nessa área pode ganhar muito. Isso, e inclusive vou trazer alguns números aqui que as pessoas às vezes não conhecem, não é do conhecimento das pessoas. A gente pegar uma Petrobras de 2016 para cá, que foi o pico da nossa maior crise histórica e econômica aí, a gente teve uma valorização aí de mais de 600%. Vale do Rio Doce de mais de 600%. A gente está falando de ações de primeira linha, blue chips que são chamadas, né? Essas ações tiveram uma valorização expressiva. Aí quando a gente fala aquilo que você colocou, da pessoa conhecer e ter disponibilidade para risco e entender o mercado, uma Magazine Luiza de 2016 para cá, ela já fez mais de 14.000%. Incríveis 14.000%. E você coloca uma coisa interessante que assim, que as pessoas às vezes confundem, que colocam o patrimônio, né? Investir em patrimônio, às vezes vendem um carro, vendem uma casa, é como se for, não. É um dinheiro que você tenha, digamos, sobrando, um dinheiro que você não precisa para investir. Como você falou, não, de repente usar um patrimônio para investimento. Isso pode ser artificial. Isso. Até mesmo porque a nossa percepção, o PC já está comigo há muitos anos, desde o início. A gente tem 7 anos de escritório XP e mais de 10 anos de mercado aí. A nossa percepção ao longo desses anos é que 90% da importância para você tirar dinheiro da renda variável é o psicológico. Imagina você vender um carro, vender uma casa, a responsabilidade que não está em cima da pessoa para ela ter um retorno ali e ganhar dinheiro com aquele patrimônio dele. Então a gente entende que 90% é psicológico e 10% é realmente conhecimento técnico,
é o que as pessoas precisam e o que a gente está trazendo aí para Montes Claros que é esse curso de Bolsa de Valores. Foi pensado com muito cuidado o que a gente iria trazer para o investidor, vez que quando eu iniciei no mercado eu não tive esse acesso, né? Então eu pensei e a gente trouxe uma modalidade de curso onde a gente vai falar ali de planejamento financeiro, como trazer a renda variável para dentro do planejamento financeiro, como que eu vou trabalhar essa parte bolsa dentro do meu patrimônio. A gente vai trazer também uma parte que é de desconhecimento das pessoas, PC, que você pode operar na Bolsa de Valores com algumas certas proteções. Você consegue fazer o que a gente chama de hedge ali, a proteção da carteira. Então a gente vai trazer um pouco de opções, que é um mercado de derivativos que a gente quer trazer no nosso curso. A gente vai trazer o tradicional Aprenda a Investir na Bolsa, né? Que é pegar o básico ali, nivelar a turma, entender o que as pessoas conhecem e a gente apresentar como que funciona o mercado. E a partir daí a gente vai trazer também, concluindo o curso, a análise técnica, que é uma modalidade de estudo que a gente tem dentro do mercado, que vai estudar preços. Então é a mais conhecida, é a que as pessoas que já são do mercado conhecem e é o que a gente quer trazer para as pessoas. Então, Felipe, um tutorial do curso, momento está propício para investir na Bolsa? Acreditamos que sim. O mercado capitalista... Teve um recorde histórico, né? Há pouquíssimo tempo, né? Isso. E o mercado capitalista, PC, ele é feito de ciclos. Se você começa a estudar economia, você entende que é feito de ciclos. Infelizmente ou felizmente está na mão de governos de direita, de esquerda. A gente nunca fala de política na nossa profissão. A gente entende números na economia e ali a gente faz uma sugestão para acompanhar o patrimônio do nosso cliente. A gente quer que ele esteja preparado para um cenário ou outro cenário. Porque o que a gente brinca lá no dia a dia, mas não é mentira, economicamente falando, em PIB, o Brasil, ora é Zimbábue, ora é Suíça. O Brasil, ora é Zimbábue, ora é Suíça. Aqui você tinha falado do Brasil sempre estar respirando, sempre estar afogando. Mas quando você tem, por exemplo, um governo pró-mercado, independente de ser de direita ou de esquerda, evidentemente, quando o governo é pró-mercado, é muito bom para investir em ação de bolsa, né? Então, para o nosso teleouvinte internauta entender aqui, esse governo é pró-mercado, a tendência é uma valorização de papéis. O governo, quando teve o primeiro governo, Lula, por exemplo, o pessoal da esquerda não ficar chateado conosco, foi excelente também para o investimento em bolsa de valores naquela época ali, 2002, 2003, porque o ministro Palocci era completamente pró-mercado. Então houve uma valorização de papéis, de Petrobras, de Vale, era a época das chamadas campeãs nacionais, que depois deram até muito problema. Mas é um momento para as pessoas ganharem dinheiro e apostar no mercado, né, Felipe? A gente é muito, você me conhece, conservador a gente nessa situação. A gente é muito responsável quando a gente fala de bolsa, porque se você pegar naquele que a gente chamou de milagre econômico na época dos militares, a nossa bolsa caiu. E a gente teve ali recordes e recordes de PIB. A gente pega o Lula, que todo mundo tinha medo do Lula, o Lula vai acabar com o país, a bolsa teve uma valorização de próximo de 900% durante os 6 primeiros anos do governo Lula. 900%. Foi ali o último ciclo de alta que a gente teve na nossa bolsa. A gente acredita, PC, piamente, que a gente está vivendo um ciclo de alta. A gente acredita que está vivendo. Não podemos afirmar, porque quem garante essa reorganização renda futura é mentiroso. Da Petrobras no governo Temer liderou um pouco esse movimento, né? Cara, entendo que pode ter contribuído sim, mas foi de mercado mesmo. A gente está tendo uma alta de próximo de 170% já no nosso índice. Se a gente comparar com o Lula, que foi 900% de alta, e a gente está passando pela pior crise do nosso mercado, alguns gestores de fundo, eles acreditam sim que a gente possa valorizar ainda mais diante desse fato que você colocou. Batemos recorde histórico, batemos ali os 100 mil pontos da nossa bolsa, nunca havíamos visto esse patamar de negociação. Isso é o que é um mês, né, Felipe? Há um mês, né? Aproximadamente um mês e meio. Isso mesmo. 100 mil pontos na bolsa, é expressivo demais, né? Expressivo. Mas se você trabalhar, PC, quando a gente olha números, se a gente pegar nosso índice Bovespa dolarizado, a gente está no meio do caminho. A gente nem chegou no pico histórico ainda. Então, quando alguns investidores, nossa bolsa geralmente é movimentada pelo capital estrangeiro, quando a gente olha esse número,
a gente viu que não chegou nem na metade do caminho. Então, se ela chegar ao topo histórico em dólar, eu imagino que em real a gente está ali em 150, Então, 200 mil pontos. Dia do curso? Dia 18 e 19, Dia 18 e 19. agora de maio. Local? Vai ser lá na Convive RH, no Ibituruna. Inscrição? A inscrição também é feita pelo site da Convive RH e você consegue o acesso lá a duas formas de pagamento. Qual que é o site, Felipe? Deixa eu pegar aqui, PC. O site da Convive RH, o pessoal pode procurar no Google também, né? Isso. Cara, a gente tem um link aqui e o site não tá aqui em mãos, Ok. mas eu vou te Mas a passar. gente informa. Perfeito. Ok, sem problema. Perfeito. Então tem duas formas de pagamento, que é a forma à vista, você pode pagar à vista com um bom desconto, ou dividir em até 10 vezes o valor de R$ 1.200. Esse é o valor da inscrição do curso. E a gente queria convidar vocês também para estar participando do nosso evento. A gente vai ter o PC Intermediano Uhum. no dia 16, que é ali a gente falar um pouquinho com alguns gestores de fundos de ações para ensinar as pessoas qual que é a visão. Duas desses presenças caras. vai ter, Mazzoli na Irlanda, porque são meus fãs. Com certeza, né? Vão estar lá. Vão Vão estar lá. Já vão estar lá. Não, já vão estar. Os caras vão ganhar na Mega Sena. É que eu tô falando, já deve estar preparando já os valores, né, Mazola? Tá certo. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Queria agradecer o PC e a oportunidade também, a parceria de anos. O Mazola também por disponibilidade de presença. E queria aproveitar o momento para instigar as pessoas, provocar as pessoas. Saiam da poupança. Tem investimentos de mesmo risco que rentabilizam às vezes o dobro da poupança. Então essa rentabilidade aí, quando você trabalha no longo prazo, ela vai te dar um salário melhor na aposentadoria, ela vai te dar uma casa, um carro melhor na aposentadoria. As pessoas efetivamente estão deixando apartamentos, fazendas, carros, quando ele olha o longo prazo na instituição bancária. A gente está aí para ficar à disposição das pessoas. Tá certo. Conversamos com o Felipe Guerra, então nós vamos para um breve intervalo, né? Daqui a pouquinho vamos falar aí sobre o mundo esportivo, né? PC tá feliz da vida hoje, né? Só acordou com um balde de água fria, né? Não, só uma ducha de água fria, exatamente. Você torce para que time? Você fala, Felipe? Cara, eu sou do Atlético Mineiro. Poxa vida, Eu então isso é sofredor, mas importantíssimo. a gente sempre acredita. Você né? vê, você compõe um seleto grupo que existe na humanidade, que é um grupo de apaixonados, né? Não, né? Não! É risco. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Oito horas mais 45 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Vamos às últimas informações aí, nós temos imagens do incêndio que ocorreu hoje às 6h45 na subestação da CEMIG. Agora você vê imagens completas do incêndio, né, que aconteceu nessa manhã na subestação da CEMIG. Nós já temos aqui a nota oficial da prefeitura, da CEMIG, né? Prefeitura, mania de nota de prefeitura, viu, PC? É a vida inteira correndo atrás de nota de prefeitura e desse jeito, né? Acerca deste incêndio que aconteceu, né? Enquanto isso, você vai conferindo as imagens aí, mas a nota à imprensa é a seguinte: a CEMIG informa que o incêndio no transformador de uma subestação em Montes Claros gerou interrupção no fornecimento de energia que atingiu o centro e vários bairros de Montes Claros às 6h45 desta quarta-feira, dia 8 de maio. A empresa, através de transferência de carga de uma subestação para outra, restabeleceu a energia nos primeiros 20 minutos para metade dos clientes, finalizando o restabelecimento às 7h37 da manhã. O incêndio já foi controlado, essa é a nota à imprensa, então nós não tivemos ninguém ferido nem nada, menos mal, né, PC? Graças a Deus, né? Ótimo. E bom que a CEMIG trabalhou bem e rapidamente a energia foi restabelecida. É isso aí, né? Tá certo. Achei que pela
pela dimensão do incêndio, seria um problema de grandes proporções, mas não foi não. Graças a Deus. Ainda Graças bem, né? a Deus. Graças a Deus. Agradecer aí, né, aos amigos Eduardo Gomes e Mauro Miranda pela sessão de imagens aí do incêndio desta manhã. Só fera colaborando Gente com o fina, Depois do né? Café. Gente fina. Galera, gente boa. Bom, agora vamos falar de esporte, né? Tá na hora de falar de esporte. Ontem à tarde, nós tivemos mais uma partida no Campeonato Europeu. Isso aí na Liga da Copa dos Campeões, e eu acabei quebrando a cara, né? Porque eu até que na semana passada falei, olha, vamos ter uma final entre Barcelona e Ajax, os dois times do Cruyff, que o Cruyff defendeu e tal. Mas não, o Liverpool foi lá, foi valente, sem os dois destaques aí, sem o Salah e sem o Roberto Firmino, né? Conseguiu essa virada histórica aí de 4-0. E agora, depois eu só fiquei me colocando numa situação de um personagem do jogo Barcelona e Liverpool, e queria usar um ditado que um amigo meu gosta de falar, que todo castigo para corno é pouco. Que eu me coloquei no lugar do Felipe Coutinho, que fez aquela confusão toda para sair do Liverpool para ir pro Barcelona. E acabou ontem sendo eliminado pelo Liverpool, defendendo o Barcelona. Então aquela coisa. Olha só. Todo castigo é pouco. Revi esse jogo dormi mal essa noite e revi o jogo do Liverpool e Barcelona. Vi depois. Felipe Coutinho foi seguramente o pior jogador em campo. Foi o pior jogador em campo. Pior jogador em campo. Inclusive deve estar para sair, né, PC? Nessa próxima janela é bem provável Tite que ele deixe o Barcelona. para a Copa América, para armar essa seleção brasileira complicada. O goleiro foi muito bem, o Alisson. O pessoal que falou que o Messi sumiu, mas o Messi teve 5 oportunidades claras de gol que o Alisson pegou. O Alisson foi um grande nome da partida, um dos grandes nomes. Teve uma jogada sensacional, acho que vai ficar pro folclore do futebol, até porque foi na Europa, foi na semifinal de Champions League, aquele escanteio que o Alexander Arnold bateu, aquela malandragem, muita gente vai tentar repetir, é coisa que criança vai levar pra escola, é a magia do futebol, é aquilo ali, né? Eu desconheço que alguém já tenha tentado aquela jogada, ele fez e deu certo. Acho que foi uma coisa ensaiadinha, já deve ter feito aquele treinamento, que ele foi, voltou e bateu. E o Klopp, treinador do Liverpool, que aplaudiu o desempenho do Barcelona no jogo anterior, né? Cara que joga pra frente, que sempre escala seus times de uma maneira vertical, que ele é um treinador que não se importa com quantos gols vai tomar, independente dos gols que faça. Desde a época do Borussia Dortmund era assim. Ele merece esse título, merece uma final da Champions League, e vai ser uma final legal. Os meninos do Ajax contra o Tottenham jogam hoje, né? Joga hoje. Não, tem não hoje ainda. Pois é. Agora é bacana, agora é tipo desses treinadores assim como o Klopp, como a gente falava, dessa parecida com essa escola de Sampaoli, né? Essa coisa aí até de serem caras também carismáticos também, né? Como falou, que não tem medo de elogiar um adversário quando é superior e tal. Que a gente tenha mais Klopps aí, mais Sampaolis aí nas equipes e menos Levir, menos Filipão e por aí vai, né? E menos Tite. Tite também menos Tite já vai ser muito importante para nós. E ouvi um boato ontem que me preocupou, viu? Parece que o Rui Costa lá do Atlético tá esperando a Copa América. Que se der ruim na Copa América, a CBF não segurar o Tite, é a investida do Atlético. Até ontem, até eu vinha no caminho, eu vinha pensando isso. O atleticano é vacinado com isso, hein? Ontem, inclusive, quando o PC falou, né, que ele leu na semana passada uma entrevista do Rodrigo Santana, né, agradecendo, falando do momento dele e tal, mas que ele ainda não estaria preparado ainda para treinar o Atlético, eu até ia fazer essa pergunta hoje pro PC. Assim, PC, então, o que o Atlético estaria esperando, então? Esperar a parada da Copa América para daí ir atrás de um treinador?
ou que venha a ser o Tite, ou de repente, como eu já estou falando aqui, que o Abel deve cair hoje do Flamengo, independente Não, do Abel Flamengo não. classificando ou não, ele deve ser demitido do Abel Flamengo. tá fora. Então você acha que o Atlético realmente vai esperar essa parada da Agora, Copa eu- América para atrás de um treinador? Sinceramente, se o Atlético conseguir resultados positivos contra as equipes de Palmeiras, Grêmio e Flamengo, eu acho que o Rodrigo fica. Eu acho que Eu acho que o Rodrigo fica. Se o Atlético conseguir resultados positivos. Eu penso Agora, que se o for seguinte, o resultados Rodrigo negativos, aí- precisa de alguém, talvez, por exemplo, o Éder Aleixo participando mais, Sim. conversando mais com ele. Verdade, concordo. Porque ontem, por exemplo, o Atlético ganhou os últimos jogos fora de casa, todos eles 2-1, né? Isso. É mais um 2x1. Até em casa 2-1. Eu acertei mais uma vez, né? Só O pra... Atlético fez um bom primeiro tempo, tranquilo. Um segundo tempo medroso, É verdade. trouxe o time do Zamora Pro pra campo, jogar. Pro campo de defesa. Assim, com todas as suas limitações. Igor Rabelo numa partida bizonha. E ele tá oscilando, né? Ele vinha Tá crescendo de produção, mas numa partida bizonha. Uhum. Fábio Santos num jogo também. Meu Deus do É, céu. o pênalti, mais uma vez, foi culpa de Fábio Santos, né? O pênalti para o Adilson Zamora. ontem, assim, tenebroso. Uhum. Maicon Bolt, o pior em campo. Pelo amor de Deus. O pior. Maicon Bolt. E o Rodrigo ainda não tira, né? Não tira. É incrível. E eu achei assim, as alterações do Rodrigo foram alterações de URT. Uhum. Porque aquele negócio dele de vai tirando atacante e pôr no volante, vai Aham. tirando atacante e pôr no zagueiro, vai. Entendeu? Entendi. Por exemplo, quando ele tirou Alejandro pra colocar Luan, não precisava daquilo, não. Né? Aham. O Atlético tinha que manter a pressão na frente. E ele deu certo. Uhum. Segurou o resultado, o Atlético melhorou um pouco com as alterações. Mas assim, até na hora que eu vi o banco, eu comentei com meu pai e meu filho que assistiam o jogo comigo. Eu falei, será que Terans tá treinando pior do que o Maicon Bolt? Boa pergunta. Boa pergunta, porque assim, o que eles querem? Eles querem vender o Michael Bolt como eles venderam o Otero? Eles não vão conseguir, Não, o porque o Michael Bolt é um futebolzinho jogador dele... que tá com mais de 30 anos, tá? Não, o é 28. O Bolt é por aí, deve ser nessa casa 28, alguma 29. coisa essa Porque é. o Michael Bolt ontem ele não acertou nada. Só se ele fez igual com. Mas ele não tava jogando, era fora de casa. Senão ele tava Exato. fazendo igual o Evaristo Macedo, né? Tá me irritando, vai ficar. Eu vou passar raiva, mas o passar torcedor raiva, vai- mas vai ficar. Mas assim, o Atlético vai pra Sul-Americana. Acho que a diretoria e o marketing do Atlético tem que ter agora a audácia de fazer a campanha rumo ao tri da Sul-Americana. É verdade. Valorizar não só esta Sul-Americana, a Concordo. disputa que ela desvalorizou ano passado, mas valorizar os títulos que o Atlético ganhou na Copa Conmebol. Concordo com você. Exatamente. Olha, PC, o próprio, vamos dar um exemplo aí, ó. O Internacional lá de Porto Alegre lá. Qual que é o grande orgulho do Inter lá? Inclusive tem faixa lá no Beira Rio. Campeão de tudo. Atlético também, campeão de tudo. Ganhamos tudo. Brasileiro, Libertadores, Recopa, Sul-Americana, Copa do Brasil. Que venha ter esse orgulho também. É verdade. Atlético, campeão de tudo. É verdade. Falta o Mundial só pro Galo. Faltou o Mundial, exatamente. Porque a Sul-Americana, quando chamava Conmebol, o Atlético já ganhou. Foram duas, 92 e 97. E classificava, é bom lembrar, porque hoje vão para a Libertadores 8 brasileiros. Isso. Naquela época, quando o Atlético ganhou a Conmebol, ia o primeiro e segundo para Libertadores, Isso. campeão e vice. Exatamente. Ou ia o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Isso. O vice-campeão brasileiro e o terceiro colocado no Brasileiro iam para a Conmebol. Então, era um Exatamente. torneio de qualidade técnica muito superior ao que é hoje a própria Sul-Americana Com em certeza. termos de participantes, entendeu? Tá, então eu vou dizer uma E o coisa, Cruzeiro né? hoje, que vai ser primeiro lugar geral. Pois é, o Já Inter, era. o Inter empatou ontem, né? Emelec no Isso. Mineirão. E Podendo vai ser aí, ser taca, viu? podendo ser aí a melhor defesa. Não tomou gol na Libertadores ainda, né? Bom salientar que o Cruzeiro não tomou gol nessa Copa Libertadores Ó, aí, pode. Vai pra uma campanha histórica, tá? E Hoje eu tô achando, hoje eu vou apostar numa goleada aqui. então, Hoje, então, hoje
Então, já Goleada no Mineirão. tô hein? tentando aqui puxar o time aí que vai a campo, né? Então, PC, já que a gente tá nessa de palpites e de cravar e tal, PC, já que tá falando que o Cruzeiro é o virtual campeão da Libertadores, né? Teremos o que final do ano? Um Cruzeiro e Liverpool ou um Cruzeiro e Ajax ou Tottenham lá no Mundial? Cara, se for Cruzeiro e Liverpool, Cruzeiro e Ajax, são jogos que, tipo assim, os deuses conspiram pro Cruzeiro. Olha pra você ver, se fosse Cruzeiro e Barcelona, Cruzeiro e Real Madrid, Cruzeiro e Bayern de Munique, Cruzeiro e Juventus, como o jogo é um só, iam ser jogos muito mais difíceis pro Cruzeiro ganhar. Do que o Cruzeiro ganhar do Liverpool, por exemplo, que é um time de menos tradição, do que o Cruzeiro ganhar do Ajax, entendeu? É jogo para igual o Corinthians quando ganhou do Chelsea, é igual o São Paulo quando ganhou do próprio Liverpool. Então, o Flamengo quando ganhou do Liverpool. Então, o Cruzeiro pode até beliscar o Mundial esse ano. Agora voltando em Sul-Americana, voltando em Atlético, né? Não sei o que não vale nada, essa bobagem que o presidente do Atlético falou aí há tempos atrás e tal. Então é bobagem o que o Flamengo fez ano passado na final da Sul-Americana com o Maracanã abarrotado de gente para uma final de Sul-Americana. O Flamengo ainda não vale nada, então? Conversa do Sete Câmara, esse presidente é muito ruim. Então o provável Cruzeiro aí, né, para hoje, Fábio, Edilson, Fabrício Bruno, Léo e Egídio. O meio-campo aí com Lucas Romero ou Ariel Cabral, Henrique, Rodriguinho, Sassá, David e Robinho. Esse deve ser o Cruzeiro que vai a campo. 3x1. Acho que não é goleada não, mas vai um 3x1, vai. Um resultado tranquilo, assim, pra... Olha, eu tô indo Mazola. sempre no resultado de segurança no 2x1, né? Eu só tô dando 2x1 e os palpites Toma um estão golzinho. acontecendo. Vamos lá. Toma um Quanto gol. que você falou? 3x1. 3x1. Lembrando que ontem era dia 7, né, Mazola? E hoje? 2x0. E hoje é dia 8, né? Dia 8, Hoje é né? dia 8, Hoje exato. é dia 8, Hoje é dia 8. né? E aí, o que acontece Pois no é, dia já 8? estamos aí pra... Faltando aí um O minutinho, Facebook né, meu já pra- acusou. Já acusou, pois é, hoje é. então. É. Desejar aí o parabéns aí pro nosso companheiro PCzinho, né? Exatamente. Que hoje tá completando 39 anos, aí a gente convivendo aí o quê? Um mês e meio, né, aproximadamente, acho que não chega a 2, mas é um cara que a gente até já acompanhava, mas agora tá aí que, né, criando esses PCzinho tem vínculos aí. Tá fazendo 39 anos de idade hoje e 45 de imprensa, né? Você É, sabe. exato. E é bacana, né, poder conviver. É no DNA, né? Do nosso PCzão, nosso eterno reitor, nosso professor Paulo César Almeida, né? Não, Tá mas certo. 39 que o cara, assim, de 25 tá passando. Que hoje já ganhou de presente aquela ducha gelada já já Cara. de manhã de cara já pra Você, É. de manhã, duchinha gelada, banho de água fria. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pai do agente de saúde, amigo da família. Muito bacana. Poxa, recebemos grande. Não foi Não, o ele único tá que escapou, salvo, ele tá salvo, ele tá é. salvo, ele tá Ontem, PC, repercutindo aí o programa que tá repercutindo pela cidade, eu chegar em casa, eu recebi um recado numa rede social de uma menina que é nossa ouvinte, espectadora e tal, falando que ontem tava na casa dela, chegou um agente de saúde e meteu o pau no programa, alegando que eu tenho uma voz chata, alegando que Nerlan é metida a narrar futebol e não narra porcaria nenhuma. Só que escape é aquele outro lá. Então o outro lá deve Você, Sou eu? é você. Que isso? Meu Deus do céu. Ai, Mas bacana, muito agradecer aí a, é bom, né? Tá bom, mas hoje é dia 8. a todos os agentes de saúde, a todos os Hoje é dia agentes de 8. saúde que acompanham aí o Depois do Café. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos elogios, pelo carinho. Ai, Deus. Oh, meu Né? Deus do céu. Tá Tem certo. dia, viu, a gente? Tem dia, cara. Tem dia que a gente não tá bem aqui, não. certo. A gente Esse- tá legal. Ó, felicidades Obrigado. cada dia mais, né? Obrigado. Hoje é um dia... Dia Aqui 8. normal, né? Dia 8, Amanhã, a exatamente. partir de amanhã já começa os 40. Um novo Exato. ciclo, caminhando aos Entrando nos 40. 40, é. E como dizia minha falecida Valoreci, quando chega nos 40, nem água benta. Quando entra nos 80, nem água benta mais resolve. É isso aí. Depois do café de volta, amanhã a gente se encontra aqui, né? Só para dar um resultado final aí, incêndio controlado na subestação da CEMIG. Beleza. Então tá Até certo. amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Muito obrigado.